E você vai ser muito abençoado. Vamos lá para o texto de 2 Crônicas 7,14, que diz, você pode acompanhar na tela: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Semana passada nós fomos até a metade. Semana passada eu falei, alguns exemplos de problemas que chegam até nós, e que a direção é essa. Essa é uma direção apontada para o Senhor. Esse é o caminho da restauração. E se você não estava semana passada, depois você pode entrar no nosso canal no YouTube, AD Blue, e você pode assistir a ministração da semana passada, o caminho da restauração. E nós falamos pelo menos 3 assuntos. O primeiro assunto é isso: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, Deus está dizendo que existe um povo que é dele, que tem a cara dele, a identidade dele, e esse povo somos nós. Nós precisamos primeiro saber quem nós somos, para poder agir da maneira certa, desejar as coisas da maneira certa e fazer a diferença. E nós também daí falamos sobre a maneira prática. Primeiro, se humilhar, uma coisa difícil hoje, uma palavra que causa aversão. Se eu perguntar aqui quem gosta de ser humilhado, ninguém vai se manifestar. Mas a Bíblia nos ensina, diante de Deus, nós reconhecer a nossa pequenez. Num mundo totalmente antropocêntrico, um mundo onde cada um tenta ser o melhor, o mundo das aparências, onde as pessoas querem cada vez mais curtida no mundo virtual, mais status no seu trabalho, porque ninguém quer ficar para trás. As pessoas às vezes se endividam para comprar um carro que não pode, porque elas querem aparentar algo de superior e fazer uma comparação com as outras pessoas. Agora, a humildade e a auto-humilhação hoje está em baixa. Essa humilhação que a palavra de Deus diz também não é aquele vitimismo, aquele tipo de pessoa que vive o coitadismo, tadinho de mim, ó vida, ó céu. Não tem nada a ver disso. É você reconhecer que diante de Deus você não é nada. E nós falamos também sobre o orar e buscar a face de Deus, que essa é a chave para ter uma conexão com os céus. E daí hoje nós vamos entrar num dos assuntos mais difíceis. Há umas 4 semanas atrás eu falava aqui, na época da Reforma Protestante, que Lutero, quando ele traduziu a Bíblia do alemão, porque a Igreja Católica naquela época não queria que o povo tivesse contato com a palavra de Deus. E Lutero colocou no coração dele: eu preciso fazer com que as pessoas saibam o que está escrito nesse livro. E ele traduziu a Bíblia para o alemão, e ele falava assim: a Bíblia, ela precisa ser numa linguagem tão fácil, que é como um pai falando ao seu filho. E daí eu peguei o gancho de Lutero e eu disse aqui para os irmãos: o pai, ele fala com o filho de várias maneiras. Às vezes o pai incentiva o filho quando ele está desanimado. Quando o filho cai e se machuca, o pai consola com as suas palavras. O pai muitas vezes dá orientação dizendo como que se faz as coisas. Mas o pai de vez em quando dá bronca. O pai de vez em quando puxa a orelha. O pai de vez em quando pega a vara. É ou não é? Pois é. Então, hoje, o pai vai dar uma dura. O pai vai dar uma correção, uma exortação, mas é a palavra de Deus para endireitar as nossas veredas e nos colocar no rumo certo. Os filhos estão abertos para ouvir o que o pai quer dizer? Amém? Diz assim então, o versículo, a continuidade do que nós estamos lendo, E se converterem dos maus caminhos, Essa é a versão Almeida que deixa bem claro: e se converter dos seus maus caminhos. O que é converter? Eu trouxe algumas outras traduções em português. A NVI, que é a Nova Versão Internacional, vai dizer: afastar dos maus caminhos. A NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, vai dizer assim: e se arrepender e abandonar os seus pecados. A Mensagem diz assim: abandonar os maus caminhos. E o que é a palavra converter no dicionário? Vários dicionários eles vão trazer a definição seguinte: é uma alteração de sentido, alteração na direção, é uma mudança, é uma transformação. Ou seja, o que Deus está propondo para nós? Tem que mudar, tem que haver uma conversão, tem que mudar o rumo. Eu me lembrei do que aconteceu comigo
em agosto. Era agosto porque era na época do Congresso das Irmãs. Tem um irmão que mora no Belchior, ele tem tipo uma casa bem retirada, uma fazendinha, e eu já tinha ido lá uma vez, e ele disse, vamos almoçar com a gente lá, e foi eu e meu pai, o pastor Newton, né? Eu fui com a minha família no meu carro, o pastor Newton com o carro, levando também a pregadora que estava convidada com a gente foi. Eu já tinha ido uma vez, eu supunha que sabia o caminho certo, só que eu vi que estava demorando demais, né? E fui pelo caminho errado, e fui indo, né, terra de chão e tal, chegou numa altura, eu falei, não, mas a gente está errado. Daí quando eu parei e falei que estava errado, a gente estava ouvindo uma música, eu já vi que no retrovisor, né, o sinal de luz ali estava, né, intenso, sinal de luz e buzina, de repente, né, o meu pai para do lado e diz, nossa, nós estamos desde lá de trás, daquela bifurcação que era para a gente entrar buzinando, né, dando o sinal de luz, vocês não vê? Eu falei, o que a gente teve que fazer? A gente estava indo nesse sentido. A gente se perdeu lá atrás. A gente teve que fazer uma conversão, mudar. E a gente teve que voltar para o lugar certo. A proposta do Evangelho, a proposta de Deus para a nossa vida, a proposta para quem deseja viver em vitória, a proposta para quem quer o caminho da restauração ou da restituição em algo que se perdeu, além de se humilhar, orar e buscar a face de Deus, você precisa praticar a conversão. Você precisa parar de ir pelo caminho errado e você precisa voltar. Quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vai ver muitos e muitos versículos, não vai ter como a gente aqui falar de todos, mas eu queria hoje ler algumas coisas da palavra com você. A gente vai ver um exemplo clássico, que é o exemplo de Jonas. Todo mundo conhece Jonas como aquele que foi engolido pelo peixe. E é verdade. Deus escolhe Jonas como um profeta seu, para ir para uma cidade chamada Nínive, que pertencia à Síria, para lá falar de uma condenação. Porque os ninivitas, eles eram perversos, eles eram maus, eles eram terríveis, terríveis. Principalmente com os países opostos, eles não tinham misericórdia. Né? Eles faziam coisas absurdas, desde estupro de mulheres, né? Matando crianças inocentes. Onde eles iam, eles devastavam. Era um povo que merecia o juízo de Deus. Jonas, israelita, escolhido para pregar para esse povo. E daí a gente sabe que Jonas foge. Em vez dele ir para Nínive, ele vai para Jope, pega um navio e vai para o mar. Que ele quer ir para Tarsis, totalmente oposto, ele quer ir para a Espanha, devia ir para lá e foi para lá. Era como se a gente tivesse que ir para a Vila Itopava e a gente fosse lá para o Jordão. Né? Totalmente oposto, é o que Jonas faz. Deus manda uma grande tempestade, a gente sabe que o próprio povo do navio fica apavorado, o que está acontecendo? Eles fazem um tipo de sorteio, a sorte cai sobre Jonas, e Jonas reconhece, não, é que eu estou fugindo de Deus. E ele então é jogado no mar, daí o peixe pega, daí ele se arrepende, dentro do peixe, o peixe gospe ele na praia, e ele tem que caminhar muitos e muitos quilômetros até chegar em Nínive. Agora, por que Jonas fugiu? Porque ele odiava o povo de Nínive, e ele sabia que Deus é um Deus misericordioso, porque quando há um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira conversão, Deus restaura, Deus perdoa, Deus transforma e reescreve essa história, e Jonas sabia disso, ele não queria que o povo fosse alvo da misericórdia de Deus, e ele fala isso para Deus, eu não queria isso, e daí ele vai para Nínive, ele prega, vocês estão tudo errado, estão praticando as coisas erradas, o juízo de Deus está vindo sobre vocês, e tal, e tal, e tal. Quando o povo começa a ouvir a pregação de Jonas, o povo se arrepende, o povo se converte. Olha só o que diz a palavra, né? No capítulo 3, verso 7 de Jonas, o que o rei faz? Por mandato do rei e os seus grandes, ele disse que nem homens, nem mulheres, nem os animais, seja bois, ovelhas ou qualquer outra coisa, não se coma o pasto, e as pessoas não bebam nem água, mas todos se cubram de pano de saco. O que é pano de saco? Na antiguidade do Oriente, era uma maneira deles colocarem e manifestarem o sofrimento, tirar a roupa comum e colocar uma roupa tipo aquele saco de batata, sabe? Era mais ou menos aquilo. Se cubram de pano de saco, os homens, os animais e todos se convertam dos seus caminhos, cada um, deixem a violência e a maldade. Olha só,
decreto do rei da cidade, dizendo: vamos então se converter, porque nós não queremos ser alvo das maldições de Deus, da dureza de Deus. E ele se converte, daí Jonas fica chateado, aborrecido com Deus, porque sabia que Deus era muito misericordioso. Isso aqui é arrependimento. Na Bíblia nós temos, por exemplo, alguns casos de arrependimento sendo manifesto. Na cidade de Jericó, tem aquele homem pequenininho chamado Zaqueu, que você conhece a história. Ele queria ver Jesus, e a gente até canta uma música, né? Como Zaqueu quero subir, porque ele precisa subir numa árvore para ver Jesus, mas o cara era bandido. Zaqueu queria ver Jesus, mas ele era um publicano, na verdade chefe dos publicanos. Ele cobrava dinheiro do povo, pedia quantidades a mais, praticava corrupção, e ele ainda entregava, daí claro, os impostos para o Império Romano. Ele era odiado do povo judeu. Jesus chega, olha ele em cima da árvore e diz: hoje eu quero ficar na tua casa. Gente, ficar na casa era um convite para a amizade. E Jesus estava dizendo: eu quero ser teu amigo, cara. O povo se assusta, mas o coração de Zaqueu se arrepende e ele se converte. A fala dele, daí depois que recebe Jesus, ouve Jesus e participa dessa transformação, a fala dele é: Senhor, eu hoje estou dando metade dos meus bens aos pobres. Ou seja, um cara que era extremamente egoísta, queria tudo para ele, ganancioso. Ele diz: a partir de hoje, tudo que eu tenho, eu vou dividir, metade é para os pobres. E ele diz: e se alguém eu extorquir, eu vou devolver 4 vezes mais. O que é isso aqui? Atitudes de conversão, de mudança. A gente olha para a pregação do maior profeta segundo Jesus que já pisou nessa terra, João Batista. O nome era João Batista, vem porque ele batizava as pessoas que estavam arrependidas da sua conduta e queriam se converter. Olha só o que o texto de Lucas, capítulo 3, a partir do verso 7, vai dizer. Presta atenção. Dizia João às multidões: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vocês mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dentre essas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Dura a palavra. E daí ele continua dizendo: o que se espera então desse povo? Então as multidões interrogavam João dizendo: o que nós vamos fazer? O que nós precisamos fazer? E ele diz: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, reparta com quem não tem. Daí os publicanos então foram também perguntar para João: e nós, o que nós devemos fazer? E ele respondeu: não cobreis mais do que é o estipulado. E os soldados romanos, também foram perguntar: e nós, o que nós faremos? E ele disse: a ninguém vocês devem maltratar, não fiquem dando falso testemunho, denunciando falsamente, e se contentai com aquilo que vocês recebem e não fiquem extorquindo o povo. Olha só, ele mostra que um coração arrependido traz atitudes totalmente diferentes. E para nós irmos para um texto um pouco maior da palavra de Deus, olha o que Paulo vai escrever para o povo de Efésios no capítulo 4. Paulo é aquele que prega aos gentios. Gentios são aqueles que não são judeus. Paulo, então, ele escreve cartas de uma maneira prática. Gente, é isso que vocês precisam fazer. E daí ele começa dizendo assim: olha, eu digo, portanto, a vocês a respeito do que o Senhor, ele tem testificado. E ele vai dizer assim, né? Deus em justiça e retidão tem se manifestado. Por isso, o que vocês precisam fazer? Deixem a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a ira de vocês, e vocês não devem dar lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com que as próprias mãos o que é bom, e assim você tenha para você e para ajudar os necessitados. E ele vai descrevendo atitudes de quem passa por uma conversão, uma transformação. Pastor Ediel, o que isso tem a ver comigo e contigo? E eu quero ser bem direto e bem claro com você. O Senhor espera
que à medida que nós vamos trilhando esses passos, sabendo que nós somos de Deus, nos humilhando diante dEle e orando, você precisa se converter dos maus caminhos. Mas eu não entendo bem, pastor Lediel, o que é mau caminho? Você sabe, no fundo do fundo você sabe o que é mau caminho, porque a palavra nos mostra o que é mau caminho. De uma maneira prática, eu vou dizer bem claro para você o que é mau caminho, que você precisa urgentemente parar. Pare de mentir, pare de falar mal das pessoas, pare de compartilhar coisas que não deve pelas redes sociais, pare de jogar uma pessoa contra a outra com palavras venenosas. Isso é pecado, e você não pode praticar isso. Eu não sei se você sabe, mas eu vou esclarecer para você. Palavras matam ou geram vida. Quando Jesus, é interessante, né, que Jesus, quando ele vai se revelar, e ele faz o seu primeiro sermão, ele está num contexto do povo judeu. Ele faz questão de repetir o que aconteceu lá atrás com Moisés, que era a lei que o povo seguia, porque Moisés sobe na montanha e recebe os 10 mandamentos, as leis que nós conhecemos, e todas as instruções detalhadas depois. Jesus, ele sobe no monte, e aí vem o famoso sermão do monte. Quando Jesus está interpretando cada item, o não matarás, né? O não darás falso testemunho, o não furtarás, o não adulterarás da lei de Moisés, é interessante que quando ele está falando sobre o não matarás, ele faz uma aplicação a respeito da língua. Cuida o que você fala para as pessoas, porque o não matarás lá, que Moisés disse, que é literalmente matar alguém, cortar a cabeça, né? Enfim, transpassar com uma espada tal, hoje, Jesus está dizendo, cuida com a língua, porque a língua pode matar. Então, nós precisamos entender que isso é pecado. Você que é convertido, o Senhor espera de você, por favor, para com isso, para de falar mentiras e coisas que não agradam o Senhor. Para de enganar pessoas com seus negócios. Você fica dando cheque voador, você promete entregar para as pessoas no prazo, mas você mesmo no falar sabe que não vai conseguir cumprir, e fica enrolando profissionalmente as pessoas. Para com isso, isso é pecado. Para de ficar pegando atestado médico falso para não trabalhar. Você queria curtir em outro lugar e pediu um médico para dar um atestado falso, uma enrolada, o teu amigo médico, eu não sei o quê. Isso é pecado, tanto teu quanto do médico. Você ainda instigou ele a pecar. Para com isso, isso é pecado. Para de reclamar de tudo. Nada está bom. A comida no meio-dia está bom, o café da manhã não está bom, no trabalho não está bom, as pessoas que vivem contigo estão de saco cheio, porque é só reclamação, murmuração, o dia inteiro bicudo, parece que chupou um limão azedo. Isso é pecado. A palavra nos ensina a nos contentar com aquilo que Deus tem nos abençoado. Você precisa se converter desse caminho que você tem entrado. Para de defraudar você mesmo e as outras pessoas com que você vive, manifestando uma sexualidade distorcida. A Bíblia nos ensina, cara, não consegue se conter sexualmente, casa, porque a única maneira do sexo estar de acordo com o plano original de Deus é dentro de um casamento. Tudo que está fora disso é pecado, e como eu já falei algumas vezes, o pecado tem consequências muito tristes e graves. O pecado, depois leia lá a declaração e a confissão de Davi no Salmo 51, ele diz: enquanto eu ocultei o pecado, era como que os meus ossos se apodreceram, o peso sobre mim era terrível. E aqui, já que eu estou falando disso, estou sendo bem direto com vocês, deixa eu abrir um parênteses aqui, escute o que eu vou te dizer, escute bem. Muitas pessoas hoje estão doentes no corpo e na alma por causa do pecado. Não se converteram.
E o se converter, eu disse o que é? É mudança, é abandonar o pecado. A ilustração que eu dei, tem pessoas hoje que estão indo pelo caminho errado, vamos, não estou encontrando o lugar que eu queria chegar, mas vamos, e vai, cada vez vai se afastando mais do lugar correto. Você precisa parar, você precisa se converter, você precisa voltar, tá? Então assim, escute bem o que eu estou dizendo com um pastor que te ama, eu falo isso porque eu amo vocês, e quero o bem de vocês. Cuidado, nessa geração, onde sexo virou tão banalizado, onde hoje o sexo, para a nossa sociedade brasileira, é apenas troca de fluidos e não é mais expressão de amor. É absurdo que nós estamos vendo isso. As pessoas estão caindo na cilada da pornografia, porque está ali no celular, e você ainda não se tocou que aquilo que está naquele grupo lá, que você já devia ter excluído, ou excluiu esses contatos, mas fica recebendo isso, tem te levado ao pecado, isso vai ter consequências graves sobre a sua vida. Eu tenho me preocupado com essa geração que eu estou atendendo, de 7 a 70 anos, pessoas viciadas em pornografia, tanto homens quanto mulheres. E daí, isso vira algo tenebroso, porque desenvolve um olhar lascivo. As pessoas, não é mais gente para ser respeitada e amada, é apenas seres para ser usado na questão da sexualidade. O casamento fica destruído. Por quê? Porque o padrão fake das siliconadas da tela nunca vai ser a realidade da vida. E os casamentos estão sendo minados, destruídos, porque você caiu numa seta maligna e não se tocou. Tem que se converter. Tem que voltar para o caminho certo para desfrutar as bênçãos de Deus. E como eu falei, a geração está cada vez mais doente, porque vive no pecado e não confessa o pecado, e não muda, não abandona, não larga. É pecados de estimação, que estão sendo alimentados todos os dias ali, e isso vai te destruir. Na verdade já está te destruindo, de dentro para fora, mas vai chegar um momento que você não vai aguentar mais de pé. Por isso que precisa clamar a Deus e voltar para o caminho certo. Amém ou não amém? Amém. Vocês estão me olhando tudo assustado. Para de ficar sugando os teus parentes financeiramente. Isso é pecado. Converta disso. Filho, você está com 25 anos. Você pode trabalhar, tem um monte de oportunidade de emprego, mas você quer ficar o dia inteiro jogando videogame, porque o papai e a mamãe estão pagando a tua conta e lavando a tua cueca, né? Para com isso, por favor. Isso é pecado. Preguiça é pecado. Se acomodar nessa realidade é pecado. E a consequência é uma depressão profunda. E o diabo quer te colocar na depressão para lançar setas de suicídio na sua mente e acabar com a tua história. Para com isso. Você foi feito para coisas grandes. Você pode alcançar coisas inimagináveis, mas você precisa aceitar a proposta de Deus para a sua vida. Então pare com esse caminho que você está indo. E deixa eu falar algo mais nesse sentido. Tem adultos casados que ainda estão sugando os pais idosos. A aposentadoria deles já é pouca para eles, e você fica sugando. E digo mais, você fica ainda colocando o teu pai, a tua mãe idoso contra os teus irmãos adultos já, porque você está com interesse financeiro lá na frente sobre a vida deles. Isso é pecado. Isso é pecado. Meu Deus, pastor Lediel, você está falando do quê? Eu estou falando das realidades do gabinete pastoral, que é o que a gente enfrenta todos os dias. A gente tenta ajudar, resolver, mas é a realidade da vida. Pecado não é brincadeira. Ele vai acabar te destruindo e te matando. Por isso, a proposta de Deus: converta dos maus caminhos, abandone os maus caminhos e vamos praticar aquilo que a palavra diz. Daí eu posso dizer que a vitória vai ser completa, porque dá uma olhada no resultado de quem pratica isso. Se você saber quem você é em Deus, você se humilhar diante dele, orar e buscar o Senhor, e se converter dos maus caminhos, abandonando o pecado, não é o Lediel que está falando, não é o pastor Aguiar, não é ninguém aqui, é promessa de Deus, e você pode ter certeza que isso vai acontecer. Se você fizer isso, Deus te garante que Ele ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e vai sarar a sua terra.
Isso nós queremos, isso nós desejamos, e é isso que nós precisamos viver sim. Uau, olha que coisa maravilhosa, o Senhor está dizendo, eu ouvirei dos céus. Espera aí, mas teve um momento que Deus estava surdo? Teve um momento que Deus não estava escutando as minhas orações? É isso mesmo. Deus não estava surdo porque Ele ouve sempre. Agora, as orações não eram respondidas e não chegavam no coração de Deus. Por quê? Porque o pecado fazia separação entre você e Deus. Mas a partir do momento que você muda de vida, a manifestação desse arrependimento, você pode ter certeza, Deus vai ouvir as suas orações. E aqui eu já respondo dúvidas de algumas pessoas que me procuram, pastor Lediel. Eu não sei o que acontece, eu até tenho orado, mas parece que, Deus não está nem aí para mim. Não é que Deus não está nem aí para você, é que você não está nem aí para os mandamentos do Senhor. E daí não vai acontecer mesmo. As coisas não vão dar certo. Como eu já dei o testemunho, alguns anos atrás, o camarada veio aqui, não pastor, eu estou jejuando, estou orando, estou dizimando e tal. Daí ele não sabia porque os negócios dele não iam para frente. Os negócios profissionais, né? Eu fui conversando com ele, algum tempo de conversa, de repente, eu peguei algo. O camarada já há algum tempo mantinha um caso com uma outra mulher, o cara estava em adultério, mas estava jejuando, estava orando. A oração não vai ser respondida. Eu não sei como tem pessoas que pensam que Deus é um babaca. Tem pessoas que pensam que Deus é babaca. Tem pessoas que pensam que Deus pode ser manipulado. Gente, Deus, Ele conhece quantos cabelos tem na nossa cabeça. Deus é aquele que sonda o nosso coração, é por isso que diante dele a gente precisa ter temor. A gente precisa ter temor. É mais sério do que a gente imagina. E tem pessoas que acham que conseguem passar a perna em Deus. Ô filho, misericórdia mesmo, porque um dia você estará diante do justo juiz, e daí, naquele dia para julgar, ai de nós, o texto diz, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Olha isso, gente, alívio para a alma, restauração de vidas, daí sim a vitória acontece. Eu me lembrei quando eu estava lendo isso aqui, de quando Josué, eles conquistam a cidade de Jericó. Você conhece a história? As voltas no muro de Jericó e os muros caem, a gente faz até musiquinha disso, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Pois é, Deus disse, o que está dentro dessa cidade é amaldiçoado, não peguem nada. Só que teve um camarada que botou o olho em umas túnicas, nos negócios, ele disse, já sei, eu vou pegar para mim, vou negociar isso, mas é meu, ninguém vai ficar sabendo. E esse camarada chamado Acã, esconde as coisas. Uau, que vitória! Jericó era uma das cidades mais poderosas da época, os muros intransponíveis, famosa sobre isso. Daí, tem uma cidadezinha pequenininha ali chamada Ai. Nem precisa mandar todo o nosso exército de Israel para lá. Manda uns 3.000 homens que está bom, eles vão fazer uma farra lá. E lá vai. O povo que tinha destruído a grande Jericó, o povo que tinha alguns anos atrás saído lá do Egito, não, esse povo é muito poderoso. E eles vão para Ai, 3.000 homens. Eles recebem uma surra. Alguns que sobrevivem têm que sair fugido. E daí Josué fica apavorado. O que está acontecendo? Olha só, Josué, homem de Deus, o que está acontecendo? O que deu? Deus, e foi orar, Deus, o que está acontecendo? Nós destruímos Jericó e aquela cidadezinha botou a gente para correr. Daí Deus diz, olha, tem pecado no meio do povo. E quando tem pecado no meio do povo, a vitória não vem. E Deus diz, faça aí as orações e os sorteios que eu vou mostrar quem é, e vai até que chegue em Acã, e esse é exterminado pelo Senhor. Um camarada
trouxe sangue para a nação. Por quê? Estava com pecado oculto. E deixa eu agora trazer uma aplicação para a nossa realidade aqui. Escute isso. Se você está vivendo com esse pecado de estimação, achando, não, está tudo bem porque ninguém sabe, escuta o que eu vou te dizer bem claro. Você está abrindo brecha para os demônios destruírem você e destruírem a sua casa. Infelizmente, até mesmo seus filhos vão colher resultados disso que não foi confessado, que não foi abandonado e que não foi corrigido. Pastor Lediel, você está falando maldição para mim, jogando praga sobre mim? Não estou fazendo isso. Eu estou te alertando sobre uma realidade. Foi ano passado, eu atendi um caso de um senhor. Ele não sabia por quê. A família toda estava destruída. E ele disse que não sabia porque havia uma maldição na questão da sexualidade pervertida na família. E conversa vai, conversa vem. Até que ele confessou que lá atrás, há muitos anos, ele mantinha caso extraconjugal com várias mulheres, a esposa nunca desconfiou, e foi tempo passando, vieram os filhos e tal, nunca confessou, e achou que estava tudo bem. Quando tem pecado, nada está bem, isso precisa ser confessado, isso precisa ser mudado, haver a conversão, porque daí a promessa de Deus é, o coração contrito e arrependido, de maneira alguma rejeitarei, diz o Senhor. Daí há a restauração que nós estamos esperando. Então, gente, é coisa séria, e a gente precisa ter um cuidado. E depois o texto vai dizer, e sararei a sua terra. Você começa a entender por que eu tenho falado também, a partir desse púlpito, que a solução das mazelas do Brasil não vão ser resolvidas por um político, ou por um conjunto de políticos. A solução da nossa nação está na igreja. Eu e você, vivermos da maneira correta. E agora vamos reduzir um pouco. A solução para a sua casa está nas tuas mãos. Quem está ouvindo essa pregação é você. E o convite do Senhor para você é, se humilha, se arrependa, mude de atitude, busque a minha face, e você vai ver a intervenção de Deus. Meus irmãos, se a gente parar para pensar, nós estamos diante de uma palavra que é a solução para os nossos problemas. A pergunta é, vamos praticar? Ou vamos, mais uma vez, memorizar um versículo, sair em casa falando, nossa, a palavra foi uma benção, Mas só isso, sem colocar em prática. A gente precisa colocar em prática. Se nós queremos viver a bênção do Senhor completa sobre as nossas vidas. Vamos se colocar em pé. Nós vamos orar agora. Eu disse que a palavra ia ser durinha hoje, né? Mas escute o que eu vou te dizer. Escute. A restauração vem a partir do momento que a gente faz o diagnóstico mesmo. Você nunca vai ver um médico medicar algo que ele primeiro não diagnosticou o que é. Primeiro encontra o erro, depois o remédio, e o resultado é a cura. Para de terceirizar ou de generalizar aquilo que você sabe que tem nome e precisa ser confessado. Ah, Deus perdoa os meus pecados, amém. Fala para Deus o seu pecado. Fala para Deus o que precisa ser convertido na sua vida. São os seus olhos? É a tua língua? É os teus pensamentos? É esse coração endurecido? O que é? Você está alimentando ódio por alguém? Você está
manifestando desejos indevidos por alguém. Você já comprometeu alguns relacionamentos por causa da língua? Pois é, confesse isso ao Senhor. O Senhor, Ele é misericordioso para aqueles que com sinceridade de alma se abrem para receber o seu perdão. Isso é noite de vitória, porque hoje, escute isso, o nosso adversário, ele não queria que você ouvisse isso, porque ele sabia que você estava no caminho errado, e ele quer que você, vai para longe de Deus e se destrua. Mas hoje a palavra que vem dos céus está dizendo: filho, é dia de conversão, é dia de parar, é dia de voltar, e é dia de receber a bênção de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Se há alguém aqui que deseja receber uma oração aqui na frente, você diz: não, eu preciso hoje, eu preciso mudar de vida, eu quero ir para frente, vem, também não tem problema, você pode vir que nós vamos aqui colocar a mão sobre você. Se você quiser vir para frente, hoje é o dia. Mas eu quero que você já comece a falar com o Senhor. Vai falando para Ele como é que está a tua alma, vai falando para Ele como é que está o teu coração, vai falando o que precisa mudar. Fala. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Dissipa a maldade que tenta nos dominar todos os dias. Dissipa as forças contrárias que têm enganado. Dissipa a cauteração de mente que tem impossibilitado essa pessoa de enxergar a verdadeira realidade que vai além dos olhos biológicos. Espírito Santo de Deus, nós confessamos os nossos pecados, querendo a Tua misericórdia. Deus, em nome de Jesus, eu clamo pela Tua igreja, Senhor, que aqui ora, que aqui se derrama, que aqui se entrega, e que aqui pede, Senhor, pela manifestação da Tua graça e misericórdia sobre nós. Nos arrependemos dos nossos pecados, falados, feitos, pensados. Nós nos arrependemos, Senhor, do estilo de vida que temos vivido, que não condiz aos Teus princípios, seja em família, seja no trabalho, seja na vizinhança, seja na igreja, seja na parentela. Em nome de Jesus pedimos a Tua purificação e a Tua restauração sobre nós. Restaura-nos, Senhor, em Ti. Restaura-nos, Senhor, em Ti. Nós precisamos, Senhor, que os Teus olhos estejam sobre nós, nos sondando e gerando em nós retidão, tirando toda a maldade da nossa vida. Nós queremos Te agradar, Senhor, com o nosso viver, com o nosso pensar, com o nosso falar. Nós queremos ser instrumentos de verdade e vida, e consequentemente nós queremos sim desfrutar, Senhor, desse privilégio que é ter as orações ouvidas por Ti. Desfrutar, Senhor, do perdão dos pecados que alivia a vida e façam que a caminhada, inclusive aqui na terra, seja leve. E nós queremos, Senhor, que Tu venha curar e sarar a nossa terra. Se depender de nós, Senhor, que a nossa família esteja sarada. Aquilo que depende de nós, Senhor, que a nossa profissão esteja sarada, a nossa igreja sarada, a nossa vida sarada, a nossa geração sarada, Senhor. Olha para nós e encontra em nós um coração contrito como o de Zaqueu. Olhe para nós, Senhor, e encontre um coração arrependido como o de Davi. Olhe para nós, Senhor, e encontre, Senhor, um desejo de mudança como os ninivitas. Encontra em nós, Senhor, o arrependimento genuíno e verdadeiro. Faça, Senhor, em nós o Teu querer e que a Tua vontade prevaleça, em nome de Jesus. Amém, amém.